Bora, meu povo! Vida longa ao Expresso Tricolor. O vídeo de hoje tá daquele jeito recheado de notícia quente sobre o Fortaleza, que vive um momento de reformulação total e tenta sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. Hoje é quinta-feira, dia do Leão entrar em campo contra o Santos às 7h30 da noite na Arena Castelão. O clima é de decisão porque só a vitória interessa antes da paralisação por causa do Super Mundial. O objetivo é, claro, vencer, respirar fora do Z4 e aproveitar essa pausa para reorganizar o elenco e voltar com tudo no Clássico-Rei, que promete ser o divisor de águas dessa temporada complicada. E falando em reformulação, o mercado da bola anda agitado. Tem muita coisa rolando nos bastidores e o Fortaleza segue em busca de reforços. Um nome que apareceu foi o do meia Bruno Zapelli, atualmente no Atlético Paranaense. O Leão teria feito uma sondagem, mas recuou rápido ao se deparar com os valores da multa. O contrato do jogador prevê uma multa astronômica de 60 milhões de euros, mas o Furacão até aceitaria negociar por 40 milhões de reais para o mercado nacional. Ainda assim, é uma grana pesada demais. Dá para trazer 3 ou 4 jogadores bons com esse valor. O próprio clube já tinha a intenção de investir cerca de 20 milhões em Diego Valdez, então dobrar isso pelo Zapelli soa improvável. Pode ter rolado uma sondagem. Pode! Mas negociação mesmo parece que não. Outro nome que voltou à tona, mas que já devia estar fora do radar, é Lucas Crispim. Surgiu uma história de que o Fortaleza não teria chegado a um acordo com ele, mas a verdade é que nem existiu negociação. Nada de conversa, nada de proposta. Uma fonte muito segura cravou que o clube nunca procurou o jogador. Então essa novela aí pra mim já deu. E sendo bem sincero, não acho que seja uma boa repatriar o Crispim nesse momento. Agora, um caso que tá gerando polêmica é o de Felipe Jonathan. Fora dos planos de Vojvoda, o lateral segue treinando separado e com futuro indefinido. O grande entrave é o salário alto, cerca de 300 mil por mês, e um contrato que ainda garante a ele cerca de 8 milhões até o fim. O clube tentou uma rescisão amigável, mas o jogador não parece disposto a abrir mão de nada. Enquanto isso, ele segue postando mensagens motivacionais nas redes sociais como "nada resiste ao trabalho". Mas que trabalho é esse se tá afastado do elenco principal? Tá difícil defender. O melhor seria facilitar a saída, buscar outro clube e tentar retomar a carreira. Mais uma saída que pode pintar é a de Pedro Augusto. O Juventude tenta pela segunda vez o empréstimo do volante, que também está na mira do Sport. Com pouco espaço, o atleta deve realmente deixar o Pice na janela de julho. O contrato vai até o fim do ano que vem. Mas é evidente que ele não faz mais parte dos planos. A imprensa argentina também andou comentando sobre o desligamento de Paulo Fernandes. O Diário Olé lamentou o pouco tempo dele no clube, mas ignorou. O principal, o cara não jogou nada. A passagem dele foi irrelevante e a rescisão representa, na verdade, uma economia importante para o clube. Só de salário e bônus, o valor anual girava em torno de 1.400.000 dólares, ou seja, um peso morto que saiu aliviando a folha. A lista de possíveis dispensas ainda inclui Gaston Ávila, que pode voltar ao Rosário Central, ou ser repassado ao Ajax Diogo Barbosa, que hoje está relacionado, mas não tem permanência garantida. Felipe Jonathan e Pedro Augusto, que já citamos, além de Dylan Borrero, que precisa urgentemente pegar o beco. E Alanzinho, que tem sondagens do Atlético Paranaense e CRB. Só para não deixar passar Diego Valdez, que recusou o Fortaleza, agora tem conversas avançadas com o Vélez, nosso rival, nas oitavas da Libertadores. Já pensou em encarar o Vélez com o Valdez e o Paulo Fernandes do outro lado? Seria curioso no mínimo. Sobre o jogo de hoje, Fortaleza e Santos se enfrentam num duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Leão é o 17º e o Peixe o 18º. Se o Santos vencer, ultrapassa o Fortaleza. Mas se o Fortaleza ganhar, sai do Z4 e pode chegar à 13ª colocação, dependendo dos resultados de São Paulo. X Vasco Internacional, X Atlético Mineiro e Vitória X Cruzeiro. A provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo no gol, Eros Mancuso Brites, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco na defesa. No meio, Emanuel Martínez Pochettino e Matheus Pereira, que pode fazer sua estreia. No ataque, Marinho Breno Lopes e Lucero.
E aí, curtiu essa formação? Deixa tua opinião aí embaixo. Já o Santos vem com Gabriel Brazão, Aderivaldo, Luan Pérez Escobar, Diego Pituca, Zé Rafael, Ralizer Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. É um time com nomes conhecidos, mas que ainda não engrenou. Ah, e atenção, tem gente pendurada no Fortaleza. Martínez, Gustavo Mancha, Caleb e Lucero estão com 2 cartões amarelos. Se tomarem mais um, ficam fora do Clássico-Rei. Então tem que jogar com atenção redobrada. Uma info importante sobre a Copa do Nordeste. A CBF estuda antecipar as quartas de final para os dias 7, 8 e 9 de julho, antes da volta da Série A. Seria uma boa alternativa para aproveitar o espaço deixado pelo Super Mundial e manter os clubes em ritmo de competição. Vamos ver se essa ideia avança. A gente sabe que esse momento de pausa no calendário é uma faca de 2 gumes. Por um lado, dá tempo de respirar, reorganizar o elenco, ajustar as peças que não estão funcionando e buscar no mercado alternativas mais viáveis. Por outro, é perigoso demais se a diretoria e a comissão técnica não souberem aproveitar esse intervalo. E no caso do Fortaleza, a margem de erro é mínima. O time precisa voltar do recesso pronto para brigar com unhas e dentes por cada ponto, porque a situação é delicada e não dá mais para desperdiçar a rodada. O Clássico-Rei, logo na retomada da Série A, já chega com peso de final, principalmente se o Leão não fizer o dever de casa contra o Santos nesta quinta-feira. Vencer hoje é obrigação não só pelos 3 pontos, mas pelo impacto psicológico que uma vitória pode ter nesse momento. A torcida faz a sua parte, empurra o time lota o Castelão e aguenta a pressão mesmo com os tropeços recentes. O que falta agora é uma resposta em campo. E essa resposta passa também por quem vai continuar no grupo e quem vai sair. Tem jogador que já não entrega mais, que nitidamente perdeu espaço e confiança. O ciclo de alguns nomes no Pice precisa ser encerrado com urgência. A barca já começou a se formar e não é pouca gente que tá com os 2 pés fora do clube. E honestamente, isso é positivo. Um elenco enxuto com menos peças, mas com mais entrega e qualidade, pode funcionar melhor do que um grupo inchado com um jogador que treina separado, que se arrasta em campo, ou que tá mais preocupado com rede social do que com performance. Esse papo do Felipe Jonathan, por exemplo, é o retrato de uma gestão que tenta fazer as coisas com responsabilidade. O clube não quer deixar o atleta sem o que lhe é de direito, mas também não pode ficar bancando um jogador caro que não entrega. O torcedor vê essas postagens motivacionais dele, mas tá todo mundo vacinado. O que a gente quer ver é entrega. Dentro de campo, treino, junto com os companheiros, comprometimento real. E isso não tem. Então, é melhor liberar, negociar ou achar uma solução para que ele possa seguir a carreira em outro lugar. Do contrário, vira peso morto no elenco consome folha e não contribui em nada. E aí, num clube que não tem dinheiro sobrando, isso faz uma baita diferença. O mesmo vale para o Dylan Borreiro. Já teve chance e não rendeu e a paciência do torcedor se esgotou? É outro que precisa de novos ares, quem sabe tentar reencontrar o bom futebol em outro clube? Porque aqui não deu liga. O Fortaleza precisa ser cirúrgico nessa janela. Não dá para apostar em jogador meia-boca. É hora de trazer peças que cheguem para resolver, ou pelo menos para competir de verdade por posição. Aquele tipo de contratação que chega e já coloca dúvida na cabeça do treinador na hora de escalar. E isso só acontece com qualidade. Tem que mirar certo porque o tempo é curto e a maré não tá para erro. A questão do Pedro Augusto é emblemática também. Um volante que até começou com certo espaço, mas que perdeu o protagonismo. Juventude e Sport estão de olho e tudo indica que a saída deve mesmo acontecer na próxima janela. O empréstimo pode ser uma solução interessante, tanto para o clube quanto para o jogador. É uma chance de ele voltar a jogar com mais frequência, se valorizar e quem sabe ser útil de novo futuramente. Ou até garantir uma venda, porque convenhamos, manter no elenco um cara que não tem sido aproveitado só gera mais pressão e confusão. Melhor resolver logo isso e seguir em frente. E se a gente pensar nas chegadas, o nome do Zapelli acendeu um alerta. É um jogador jovem talentoso que poderia encaixar bem na ideia de jogo do Vojvoda. Mas o preço é fora da realidade. 40 milhões de reais por um jogador é algo que o Fortaleza ainda não consegue bancar. Não dá para investir tudo num nome só por mais que ele seja promissor. Essa grana precisa ser bem distribuída.
Dá para trazer 3 reforços de bom nível, com esse valor montar um meio de campo mais sólido, talvez um atacante de velocidade e um lateral mais experiente. O futebol brasileiro não perdoa decisões erradas nessa altura da temporada. É pensar com a cabeça e não com a emoção. Aliás, pensar com a cabeça foi o que faltou quando trouxeram Paulo Fernandes. A saída precoce dele mostra como uma contratação mal feita pesa lá na frente. O jogador teve uma passagem apagada, não rendeu e só trouxe dor de cabeça. Ainda bem que a rescisão trouxe um alívio na folha, porque o custo era altíssimo. Mais de 7 milhões por ano para o clube e quase nada de retorno em campo. A imprensa argentina até lamentou que ele tenha ficado pouco tempo no Fortaleza, mas ignorou completamente o motivo. Ficou pouco porque não jogou bem. Simples assim. E o torcedor tá cansado de ver jogador sendo contratado só pelo nome ou pelo histórico. Bora, meu povo vida longa, ao Expresso Tricolor. O vídeo de hoje tá daquele jeito recheado de notícia quente sobre o Fortaleza, que vive um momento de reformulação total e tenta sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. Hoje é quinta-feira, dia do Leão entrar em campo contra o Santos, às 7h30 da noite na Arena Castelão. O clima é de decisão porque só a vitória interessa antes da paralisação por causa do Super Mundial. O objetivo é claro, vencer, respirar fora do Z4. E aproveitar essa pausa para reorganizar o elenco e voltar com tudo no Clássico-Rei, que promete ser o divisor de águas dessa temporada complicada. E falando em reformulação, o mercado da bola anda agitado. Tem muita coisa rolando nos bastidores e o Fortaleza segue em busca de reforços. Um nome que apareceu foi o do meia Bruno Zapelli, atualmente no Atlético Paranaense. O Leão teria feito uma sondagem, mas recuou rápido ao se deparar com os valores da multa. O contrato do jogador prevê uma multa astronômica de 60 milhões de euros, mas o Furacão até aceitaria negociar por 40 milhões de reais para o mercado nacional. Ainda assim, é uma grana pesada demais. Dá para trazer 3 ou 4 jogadores bons com esse valor. O próprio clube já tinha intenção de investir cerca de 20 milhões em Diego Valdez, então dobrar isso pelos Zapelli soa improvável. Pode ter rolado uma sondagem? Pode. Mas negociação mesmo parece que não. Outro nome que voltou à tona, mas que já devia estar fora do radar, é Lucas Crispim. Surgiu uma história de que o Fortaleza não teria chegado a um acordo com ele, mas a verdade é que nem existiu negociação. Nada de conversa, nada de proposta. Uma fonte muito segura cravou que o clube nunca procurou o jogador. Então essa novela aí pra mim já deu, e sendo bem sincero, não acho que seja uma boa repatriar o Crispim nesse momento. Agora, um caso que tá gerando polêmica é o de Felipe Jonathan, fora dos planos de Vojvoda. O lateral segue treinando separado e com futuro indefinido. O grande entrave é o salário alto, cerca de 300 mil por mês, e um contrato que ainda garante a ele cerca de 8 milhões até o fim. O clube tentou uma rescisão amigável, mas o jogador não parece disposto a abrir mão de nada, enquanto isso, ele segue postando mensagens motivacionais nas redes sociais como nada resiste ao trabalho. Mas que trabalho é esse se tá afastado do elenco principal? Tá difícil defender. O melhor seria facilitar a saída, buscar outro clube e tentar retomar a carreira. Mais uma saída que pode pintar é a de Pedro Augusto. O Juventude tenta pela segunda vez o empréstimo do volante que também está na mira do Sport. Com pouco espaço, o atleta deve realmente deixar o Pice na janela de julho. O contrato vai até o fim do ano que vem, mas é evidente que ele não faz mais parte dos planos. A imprensa argentina também andou comentando sobre o desligamento de Paulo Fernandes. O Diário Olé lamentou o pouco tempo dele no clube, mas ignorou. O principal, o cara não jogou nada. A passagem dele foi irrelevante e a rescisão representa, na verdade, uma economia importante para o clube. Só de salário e bônus, o valor anual girava em torno de 1.400.000 dólares, ou seja, um peso morto que saiu aliviando a folha. A lista de possíveis dispensas ainda inclui Gaston Ávila, que pode voltar ao Rosário Central, ou ser repassado ao Ajax Diogo Barbosa, que hoje está relacionado, mas não tem permanência garantida, Felipe Jonathan e Pedro Augusto, que já citamos, além de Dylan Borreiro, que precisa urgentemente pegar o beco.
E Alanzinho, que tem sondagens do Atlético Paranaense e CRB só para não deixar passar Diego Valdez, que recusou o Fortaleza. Agora tem conversas avançadas com o Vélez, nosso rival, nas oitavas da Libertadores. Já pensou em encarar o Vélez com o Valdez e o Paulo Fernandes do outro lado? Seria curioso no mínimo. Sobre o jogo de hoje, Fortaleza e Santos se enfrentam num duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Leão é o 17º e o Peixe o 18º. Se o Santos vencer, ultrapassa o Fortaleza. Mas se o Fortaleza ganhar, sai do ZT4 e pode chegar à 13ª colocação, dependendo dos resultados de São Paulo. X Vasco Internacional, X Atlético Mineiro e Vitória X Cruzeiro. A provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo no gol, Eros Mancuso Brites, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco na defesa. No meio, Emanuel Martínez Pochettino e Matheus Pereira, que pode fazer sua estreia. No ataque, Marinho Breno Lopes e Lucero. E aí, curtiu essa formação? Deixa tua opinião aí embaixo. Já o Santos vem com Gabriel Brazão, Aderivaldo, Luan Pérez Escobar, Diego Pituca, Zé Rafael Ralizer, Barreal Guilherme e Tiquinho Soares. É um time com nomes conhecidos, mas que ainda não engrenou. Ah, e atenção, tem gente pendurada no Fortaleza? Martínez, Gustavo Mancha, Caleb e Lucero estão com 2 cartões amarelos. Se tomarem mais um, ficam fora do Clássico Rei. Então tem que jogar com atenção redobrada. Uma info importante sobre a Copa do Nordeste. A CBF estuda antecipar as quartas de final para os dias 7, 8 e 9 de julho, antes da volta da Série A. Seria uma boa alternativa para aproveitar o espaço deixado pelo Super Mundial e manter os clubes em ritmo de competição. Vamos ver se essa ideia avança. A gente sabe que esse momento de pausa no calendário é uma faca de 2 gumes. Por um lado, dá tempo de respirar, reorganizar o elenco, ajustar as peças que não estão funcionando e buscar no mercado alternativas mais viáveis. Por outro, é perigoso demais se a diretoria e a comissão técnica não souberem aproveitar esse intervalo. E no caso do Fortaleza, a margem de erro é mínima. O time precisa voltar do recesso pronto para brigar com unhas e dentes por cada ponto, porque a situação é delicada e não dá mais para desperdiçar a rodada. O Clássico Rei, logo na retomada da Série A, já chega com peso de final, principalmente se o Leão não fizer o dever de casa contra o Santos nesta quinta-feira. Vencer hoje é obrigação não só pelos 3 pontos, mas pelo impacto psicológico que uma vitória pode ter nesse momento. A torcida faz a sua parte, empurra o time lota o Castelão e aguenta a pressão mesmo com os tropeços recentes? O que falta agora é uma resposta em campo. E essa resposta passa também por quem vai continuar no grupo e quem vai sair. Tem jogador que já não entrega mais, que nitidamente perdeu espaço e confiança. O ciclo de alguns nomes no Pice precisa ser encerrado com urgência. A barca já começou a se formar e não é pouca gente que está com os 2 pés fora do clube. E honestamente, isso é positivo. Um elenco enxuto com menos peças, mas com mais entrega e qualidade, pode funcionar melhor do que um grupo inchado com jogador que treina separado, que se arrasta em campo, ou que tá mais preocupado com rede social do que com performance. Esse papo do Felipe Jonathan, por exemplo, é o retrato de uma gestão que tenta fazer as coisas com responsabilidade. O clube não quer deixar o atleta sem o que lhe é de direito, mas também não pode ficar bancando um jogador caro que não entrega. O torcedor vê essas postagens motivacionais dele, mas tá todo mundo vacinado. O que a gente quer ver é entrega. Dentro de campo, treino, junto com os companheiros, comprometimento real. E isso não tem. Então é melhor liberar, negociar ou achar uma solução para que ele possa seguir a carreira em outro lugar. Do contrário, vira peso morto no elenco, consome folha e não contribui em nada. E aí, num clube que não tem dinheiro sobrando, isso faz uma baita diferença. O mesmo vale pro Dylan Borrero. Já teve chance, não rendeu, e a paciência do torcedor se esgotou. É outro que precisa de novos ares, quem sabe tentar reencontrar o bom futebol em outro clube. Porque aqui não deu liga. O Fortaleza precisa ser cirúrgico nessa janela. Não dá pra apostar em jogador meia-boca. É hora de trazer peças que cheguem para resolver ou pelo menos para competir de verdade por posição. Aquele tipo de contratação que chega e já coloca dúvida na cabeça do treinador na hora de escalar. E isso só acontece com qualidade? Tem que mirar certo porque o tempo é curto e a maré não tá para erro? A questão do Pedro Augusto é emblemática também. Um volante que até começou com certo espaço, mas que perdeu o protagonismo.
Juventude e Sport estão de olho e tudo indica que a saída deve mesmo acontecer na próxima janela. O empréstimo pode ser uma solução interessante tanto para o clube quanto para o jogador. É uma chance de ele voltar a jogar com mais frequência, se valorizar e quem sabe ser útil de novo futuramente. Ou até garantir uma venda, porque convenhamos, manter no elenco um cara que não tem sido aproveitado só gera mais pressão e confusão. Melhor resolver logo isso e seguir em frente. E se a gente pensar nas chegadas, o nome do Zapelli acendeu um alerta. É um jogador jovem talentoso que poderia encaixar bem na ideia de jogo do Vojvoda. Mas o preço é fora da realidade. 40 milhões de reais por um jogador é algo que o Fortaleza ainda não consegue bancar. Não dá para investir tudo num nome só, por mais que ele seja promissor. Essa grana precisa ser bem distribuída. Dá para trazer 3 reforços de bom nível, com esse valor montar um meio de campo mais sólido, talvez um atacante de velocidade e um lateral mais experiente? O futebol brasileiro não perdoa decisões erradas nessa altura da temporada. É pensar com a cabeça e não com a emoção. Aliás, pensar com a cabeça foi o que faltou quando trouxeram Paulo Fernandes. A saída precoce dele mostra como uma contratação mal feita pesa lá na frente. O jogador teve uma passagem apagada, não rendeu e só trouxe dor de cabeça. Ainda bem que a rescisão trouxe um alívio na folha, porque o custo era altíssimo. Mais de 7 milhões por ano para o clube e quase nada de retorno em campo. A imprensa argentina até lamentou que ele tenha ficado pouco tempo no Fortaleza, mas ignorou completamente o motivo. Ficou pouco porque não jogou bem. Simples assim. E o torcedor tá cansado de ver jogador sendo contratado só pelo nome ou pelo histórico.